Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Open Mind. Nós vamos trazer muita informação, muita gente, muita criatividade. Você vai se transformar conosco nesse Open Mind, que é um podcast que a gente quer trazer criatividade, informação, aprendizado. Nós estamos junto com vocês, eu e o Dr. Joeli. É isso aí, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Muita novidade vai acontecer aqui. Fica ligado, presta atenção. É isso aí, gente. E o nosso podcast é um pod chamado Open Mind. Mas o que quer dizer Open Mind? Intuitivamente, você já percebeu, né? É abertura de mente. E para que a gente quer abrir a mente de vocês? Para quê? Qual será o propósito? Vamos lá. É isso aí. Como o próprio Einstein dizia, uma mente que se abre é que nem um paraquedas. Depois que ele abre, não tem como fechar. Então, a nossa proposta é que você amplie sua percepção de mundo. Amplie como você vive. Para quê? Para você viver melhor, mais próspero, mais saudável. Nós somos especialistas em saúde. A gente vai contar a nossa história, se conversando entre a gente aqui. É como se você estivesse na sala da nossa casa agora, ouvindo umas histórias que a gente tem para contar. Doutora Joeli Pucci. As nossas historinhas. Conte um pouco do quem é você, o que você faz, o que te dá motivação para sair da cama de manhã, o que é o teu propósito. Nossa, mas quanta pergunta você me fez agora. Vamos por partes, né, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, sou da área da saúde, né? Há quantos anos? Há 28 anos que eu sou praticante da área da saúde. Sou farmacêutica, bioquímica, biofísica. E gosto muito dessa ampliação, de entender como é que a mente funciona. Minha jornada começou desde lá, 12, 13 anos, quando eu comecei a entender o processo de criação de realidade. Mas eu não tinha esse entendimento. Eu queria estudar o que tinha além do corpo físico. O que tinha além do corpo físico? Eu me recordo, você acredita que com 14 anos, imagina, 14 anos eu estava num curso de os 12 trabalhos de Hércules. Para quem não conhece, é um trabalho, né, psicológico que vai ativando os arquétipos, as forças, enfim. Eu já estava dentro desse curso, 14 anos. Eu fico pensando, né, como? Todo mundo está querendo fazer uma outra coisa, eu estou querendo estudar isso. E aí galgando, né? Já estava dentro de uma escola que, à época, quando estava vindo essa questão do esoterismo, lembra? Foi aí o quê? Sim. 1900 o quê? 90? 90, antes, né? Pouco antes, que começou, vinha essa história da alternativa. Década de 80, 90. Isso. Aí eu já estava numa escola estudando isso, né? Aí fui me formando na academia como farmacêutica. Mas o que te motivava com 14 anos? Eu queria entender o que tinha além do corpo físico que comandava a nossa situação emocional. Porque emoção a gente não pega, a gente sente, né? E como é que isso acontece? Como é que a gente cria doença? Como é que a gente desconstrói doença? Então, minha ideia era entender como tudo isso funciona. E começou a minha busca. Então, mas aí vou perguntar de novo, né? O que te motivou? Você se considerava já feliz naquela idade? Você tinha algumas questões emocionais que você queria saber como funcionava? Quer dizer, o ser humano tem motivações. Sim. Basicamente, dois tipos de motivação. Ou você é motivado a buscar a ideia do pelo prazer, amor. pelo amor, ou para fugir da dor. Não, ali era por amor. Eu tinha curiosidade de querer entender o que tinha por detrás daquilo que me apresentavam. O meu primeiro livro que eu fui buscar foi um livro, me recordo, de cromoterapia e de como treinar para ver aura, campo áurico. E eu ficava treinando, né? Tem os treinamentos iniciais ali. Era um livrinho fininho da Madras, que eu consegui emprestado, não me recordo de quem. Olha só, gente, um livretinho que fez a grande transformação. Eu comecei a ler aquilo e treinava, né? Apaga a luz, aí você vê dele. Você devolveu esse livro? Eu devolvi, depois eu comprei outros, né? Mas foi o grande estímulo de começar a entender, né? Então, mas parece que então você já tinha alguma sensibilidade. Sim, uma sensibilidade e uma vontade, né? Eu considero um espírito de cientista, que é o que eu sou hoje, né? Eu fico entendendo, pesquisando, atuando,
atuo nas pessoas, na criação de realidade, atuo lá quando eu estou na minha farmácia, fazendo medicação, criando. Então, esse espírito cientista ou científico eu sempre tive, gente. Olha lá, vê se você também não se identifica um pouco com a história e às vezes está quietinho aí, guardando essas sensações e não tendo, às vezes, como sair desse movimento, se motivar a isso. E foi aí que eu comecei a minha carreira, né? Então, mas olha que interessante. Geralmente o que a gente passa na infância é um repertório que a gente passa nas situações para a vida adulta. Ficou bonita, né? Ficou bonita. Ó, pessoal, ficou lindona essa caneca aqui. A caneca ficou muito bonita. Então, como que foi a decisão de você ser farmacêutica? Já na infância você já tinha alguma coisa? Eu já tinha isso. Olha que curioso, gente. Eu já tinha essa vontade. Nas minhas brincadeiras, né? Eu sempre gostava de brincar com as plantas, de fazer a comidinha, de fazer o remédio. Olha que interessante. Então, eu já tinha isso dentro de mim, né? E aí, o que aconteceu? Fui estimulada. Então, todo mundo perguntava assim, o que você quer ser quando crescer? Aí eu falava, farmacêutica. E no primeiro... Quantos anos você eu tinha o quê? 12 anos. 10, 12 anos, eu já falava, quero ser farmacêutica. E por um certo momento, fui até ridicularizada. Olha que... Pessoal, presta atenção. Imagine se naquela hora eu tivesse comprado essa história, né? E entendido que aquilo não era para mim. Talvez eu não estivesse sentada aqui hoje conversando com vocês. E muitas pessoas da minha própria família disseram, imagina, ser farmacêutico, vai ficar dando injeção nos outros. Mas por quê? Não tinha ninguém na tua família farmacêutica? Não, ninguém. Ninguém? De onde você tirou esse modelo? De nenhum lugar. Que a gente de segue nenhum lugar. Modelo? De nenhum lugar. Não, de algum lugar você tirou. Meu pai contador e minha mãe professora. Sim, eu acredito da minha própria herança epigenética. Ó, pessoal, vocês vão ver a pegada que é o Open Mind. É isso mesmo. E foi assim. E começou a carreira, entrando para a área acadêmica, mas já na área acadêmica, estudando as outras coisas, né? A homeopatia, o pessoal tirava sarro de mim, imagina. Vai estudar homeopatia? Vai estudar aquelas bolinhas? E eu falava, não, ali tem campo de energia. Ali tem uma potencialidade. Como que isso interage? E foi assim que eu fui criando a minha vida, sempre com essa ideia, como é que isso age? Como é que eu modifico essa realidade? E estamos aqui no Open Mind, que foi uma cocriação de um sonho. Nós vamos conversar com vocês, explicando direitinho como é que a gente cocria, né? Como é que manifesta. Eu queria tanto um podcast e aprendi, né? A construir o raciocínio, a entender como funciona quanticamente a realização de um objetivo e realmente concretizei esse podcast que está aqui hoje, o Open Mind. Bom, então isso a gente vai entrar depois, né? Qual é o mote principal? Nós temos um motivo principal para estar conversando. Então, a gente vai falar do MC Fé, mas agora a gente está contando da gente para você conhecer melhor. E aí, então, você abriu a farmácia e começou a fazer outros cursos, não? Ou ficou só naquela farmácia, de drogaria? Não. Você tem uma drogaria? O que você tem? Não. Não, gente. Como uma boa cientista, quando eu me formei, né, eu queria entender como é que funcionava um hospital. Então, eu fiz uma carreira pequena, mas num hospital, numa análise clínica. Depois eu fui convidada a dirigir uma farmácia de homeopatia. Quer dizer, eu era jovenzinha de tudo, recém-formada, tomando conta de uma farmácia de homeopatia. Olha lá, gente, por isso que nós vamos falar muito para vocês aqui. Acreditem nos seus sonhos, não entreguem o troféu da vida de vocês para ninguém, entendido? Isso é regra, não entregue para ninguém. Eu fico pensando, se eu tivesse entregado esse troféu para quem não me apoiou, para quem criticou, para quem ridicularizou, como seria? Hoje eu seria fruto e um resultado da realidade dos outros, né? Então aí eu trabalhei muito em várias farmácias de homeopatia, rodei aqui em São Paulo, conheci inúmeras farmácias, até que chegou um momento que eu entendi que era o meu momento, né? Veio uma oportunidade e eu montei a minha farmácia, que eu a tenho há 24 anos. Né? A Naturalis Curanto está conosco há 24 anos. Mas então você se formou com 14, né? 14 anos. Não, vai fazer 28 de formado, né? Então agora o pessoal vai fazer as contas. Olha, e aí hoje em dia, parece que você tem uma novidade que você está trazendo em relação à farmácia. Parece que você foi aprender umas coisas novas. Sem dúvida. E aí está trazendo uma espécie de uma revolução
em termos de terapias, digamos, medicamentosas? Sim, veja, você me perguntou, eu vou conversar com o pessoal. Eu não parei por aí, né? A gente segue o mundo acadêmico, a bioquímica, mas, de novo, com aquele raciocínio assim, o que tem além disso? O que tem? Isso me facultou ir estudando outros assuntos, né? Eu fui estudar física quântica. Imagina, quando que se falava em estudar física quântica, a influência biofísica no corpo, né? Fui estudar cromoterapia, metafísica da saúde, psicossomática, mas, assim, o meu pulo do gato, que assim a gente conta, né? Vocês vão entender a nossa linguagem. O pulo do gato foi quando eu fui fazer um curso de reprogramação mental, né? De neurolinguística. Ali eu considero que foi a chave, porque os outros cursos, eles sempre me colocavam na seguinte situação, né? Me levavam até determinado ponto de ação, de compreensão, mas dali para frente, o que mais tinha? E eu sentia que aquele curso, ele estava ineficiente, né? Ele não trazia as respostas que eu buscava. E assim eu entendia que eu tinha que ter mais cursos e mais cursos e mais cursos, né? E foi assim que eu comecei a entender, o pessoal que está aqui nos escutando, que a neurolinguística foi a virada de chave, a primeira virada de chave, que foi entender como que o cérebro funcionava, como é que eu reprogramava Explica melhor, esse cérebro. O que é programação neurolinguística? É uma técnica onde você vai entender como é que você constrói pensamentos, como é que você programa a mente, como é que você desprograma essa mente, de forma a te impulsionar para as coisas positivas da vida. Todo mundo já ouviu falar a questão de crenças, né? A gente é envolvido por uma série de condicionamentos, de crenças, de ensinamentos que vão do 0 aos 7 anos, né? E ali é que começa o processo de criação da sua realidade de hoje. Então presta atenção. Tudo que você está manifestando hoje na sua vida é porque você tem crenças limitadoras que você aprendeu na primeira infância. Olha como é complicado isso e ao mesmo tempo libertador. Porque a mesma forma que você constrói, você desconstrói, né? Então foi isso que foi acontecendo dentro dessa neurolinguística. E aí eu entendi, peraí, eu construo e eu posso desconstruir. Eu programo e posso desprogramar. E foi aí a minha primeira virada de chave, onde esse curso ele respondeu para mim perguntas que eu fazia há tempo, de como conduzir a mente e como trabalhar as emoções primárias que tinham ali e que construíam realidades que eu não queria viver. E aí começou a grande virada, e com isso eu ampliei a minha farmácia quando eu percebi essa situação de como cocriar a realidade. Eu aumentei o poderio financeiro. Eu encontrei o Dr. Cascapeira, né, que ele vai contar a história. Ele tá quietinho, mas ele vai contar a historinha dele também, né, que ele que me achou através de um exercício de reprogramação mental de metas e objetivos. Vocês vão entender essa história que é fantástica. É mais que um casal 20, não sei, é um casal o quê? 21? Não, 21 também não. É Matrix? Eu sei. O que a gente... De qual forma a gente se identificaria, mas foi mesmo dentro dessa construção. E aí eu me apaixonei, né? Eu me apaixonei pela área, pelo conceito, pelas ideias, possibilidades, por ele que me trouxe essa situação, né? Quando nós nos encontramos. Eu vou deixar para ele contar. E é assim que reverbera até hoje, né? Então, eu fui fazendo outras especializações, né? Fiz vários cursos de coach, sou coach internacional, coach voltado para a saúde, coach sistêmico, que mais? Me formei em radiestesia clínica, em apometria, enfim. Eu vou galgando porque sempre tem um algo a mais, então meu espírito, ele traz essa constância, vamos dizer assim, porque a gente só vai caminhando para a evolução quando a gente tem constância. Então ele traz essa constância realmente de querer saber o que tem além daquilo que me foi mostrado. E com esse espírito foi que eu fui descortinando muita coisa que era velada, que era guardada, né? E que hoje, para mim, é muito claro. E eu uso essa ferramenta comigo, com meus pacientes, na minha clínica, na minha farmácia,
com o pessoal da rádio, com os nossos grupos de imersão, sempre agora com mais veemência, assim, você quer construir uma realidade? Vamos ver o que tem além disso daqui. E foi assim que tudo começou e estamos vivenciando. Eu quero te dar mais uma pergunta para te deixar na berlinda. Pode me deixar. Qual é a tua religião? Me considero hoje espiritualista, gente, né? Por quê? Eu já fui como uma mera curiosa e com espírito científico, eu fui estudar todas as religiões, porque eu quero entender qual é a comunicação, qual é a conexão com a divindade. E no meio disso, a gente acaba tendo os estudos da religião afro, da religião espírita, Rosa Cruz, que mais? Seixonoe. Como eram essas conexões? Como é que isso catolicismo, né, que é a origem de todas, enfim, como é que tudo isso funciona, né? E como é que tudo isso me conecta à divindade? Então eu já me considero espiritualista, porque para ter um entendimento maior e não estar preso a nenhum dogma religioso. Mas isso te limita nos atendimentos que você faz? Como assim? O fato de ser espiritualista, você consegue, de uma certa forma, colocar isso sim. como abordagem nos atendimentos? Sim, eu tenho uma abordagem eclética, integrativa, né, de olhar o ser humano de forma integral, independentemente do quadro religioso que ele esteja. Né? A religião, para mim, é o que tem menos importância. Eu só tenho uma habilidade de me comunicar com esta pessoa a partir, né, da maneira com que ela entende a vida. Então, se eu estou conversando com um espírita e preciso levar para ele como ele vai reprogramar a mente dele, eu vou usar conceitos e linguagem que faça com que o cérebro dele entenda o que eu estou dizendo. É aí que eu vou usar a comunicação da neurolinguística, que é a maneira com que a gente forma o raciocínio, armazena uma memória, vivencia aquela memória e manifesta. Correto? Então, se eu estou conversando com um bandista, uma religião afro, eu vou caminhar com esta linguagem. Porque o que a gente quer? A gente quer o despertar de consciência. Isso é o propósito do Open Mind. Você está me conhecendo e está sacando que nós somos ecléticos, que nós conversamos de vários assuntos que vão despertar a sua consciência. Este é o propósito. Então, você vai ver, nós aqui vamos falar de ciência, porque somos da área acadêmica e somos da área da saúde. Vocês vão nos escutar falando sobre emoção, formação de campo quântico, formação de realidade, saúde propriamente dita. Então, vem aí o Open Mind explodindo de verdade a sua cabeça para que você... Qual é o propósito quando a gente expande a mente? Qual é o propósito? Ampliar conceitos, quebrar crenças, olhar o mundo com outro mapa, né? Que é ampliar o mapa de mundo. Viver feliz. Isto é a grande sacada. Viver feliz, viver com alegria, viver com abundância, viver com prosperidade. Isso são as bases, gente. As bases para você construir a realidade que você quer viver. Isso a quântica está falando, Amit Goswami fala sobre isso, Greg Baden fala sobre isso, a construção. Quais são as emoções que vão te alicerçar para você conseguir chegar aonde você quer. Mas agora eu falei demais. Não, falou. Agora pouco ainda. Nós queremos conhecer o doutor. Vamos lá. Bom, para você que talvez não me conheça, né? Meu nome é Rubens Cascapeira Júnior, eu sou médico. Há 42 anos. Há 45 anos eu trato pessoas. Então a minha vida é dedicada a atender e entender as dores das pessoas, as aflições, as suas dificuldades. Entender e poder mitigar, poder diminuir essas dores. Então, eu tenho uma história antiga. Comecei como um clínico geral, eu me formei em 1981 e fui o intensivista, trabalhei em UTI, em clínica médica, pronto-socorro, enfermaria, aquela coisa toda. E aí chegou 9 anos de formado, eu falei, olha, não está dando fazer isso, não. Eu não conseguia entender que eu estava fazendo muito pouco pelo ser humano. O que te desagradou nesse momento onde, para você, foi um ponto decisório? De olhar e entender que tinha uma medicina diferente daquela que você conhecia. Na época eu não conhecia a medicina que eu conheço hoje. Aliás, nem tinha, né?
ou se tinha, era muito mais difícil. Mas o que me incomodou muito é que eu era um médico que só tratava sintomas. Então, veja, é óbvio que a gente tem que tratar os sintomas, mas você precisa tratar os sintomas, você tem que tratar as causas. Exato. E eu entendia que eu só dava remédios para os sintomas, não tinha um mergulho nas causas. E eu tinha uma intuição, ainda, uma formação que a gente tinha, era muito pouco ainda, que devia ter algo mais, né, na questão. Então, quando eu estava prestes a desistir da medicina, eu encontrei a medicina chinesa, a acupuntura. E na acupuntura, eles começou a abrir a minha mente, abriu a minha mente. Um open mind, eu posso falar? É que o ser humano é muito mais do que um conjunto de ossos, de carne, de músculo, de nervos. Tem uma energia. E não é uma energia mitocondrial, tem uma energia que circula. E aí, fantástico. Tanto que nós éramos 100 médicos num curso do Dr. Isao Yamamura, que é um dos médicos mais famosos aqui no Brasil disso aí, e nos formamos em 20, porque os paradigmas da medicina chinesa eram completamente diferentes da medicina convencional. Né? Então eram paradoxais, e aí a gente precisava, e eu falei, eu vou pagar para ver isso aí, ele vai me provar que tem alguma coisa a mais aí. E graças a Deus, isso abriu a minha mente. Claro, trouxe uma clientela diferente, eu podia atender diferente, atender as energias. Isso começou a abrir minha mente. Até que, de novo, como eu era um perseguidor da parte mental, porque voltamos aos 13 anos. Imagina, com 13 anos, meio deprimido, um moleque meio fora um baita do nariz, umas orelhas meio estranhas, magro, feio, ninguém olhava para mim, era um problema sério. Então eu tinha lá, não tinha muita coisa que fazer. Né? É uma época que a gente se sente... Menos mesmo. Ia falar, é uma época complicada eu da não ia vida falar, da gente. a gente não pode falar aqui que eu me senti um bosta. Eu não vou falar isso, porque a gente tem que respeitar. Mas era isso que eu me sentia. E eu, buscando, busquei na religião católica, né, com 13 anos, mas um dos primeiros livros que eu fui ler chamava Ajuda-te pela auto-hipnose. Olha só, então eu ficava lendo o livro tentando me hipnotizar para ver... Com quantos anos? 13. Olha que coincidência, pessoal. Eu com 12, 13 anos, eu já fui estudar, eu queria entender o que era o campo áureo, o que era a energia que existia além do que a gente estava vendo. Porque você chega perto das pessoas, você se sente mal, o que tem além daquilo? Tem que ter alguma... Mas olha, então foi também nessa época de despertar. Isso. Aí eu fui para a Igreja Católica e aí segui um tempo lá, que não me trouxe muitas respostas até que eu desisti. Mas na área da saúde, como médico, então eu eu tive a oportunidade, em 1990, tive uma oportunidade de fazer um curso. Foi interessante porque uma amiga minha me ligou e falou, Rubens, eu fiz um curso no final de semana fantástico, com um médico aí que faz um curso diferente da mente e tal, era amigona minha da faculdade. E ela falou, doutor Lei Ribeiro faz um curso que chama Sintonia, 1990. Eu falei, quanto custa esse curso? $500. $500? Um curso no final de semana? Foi pesado, né? Mas aí eu falei, bom, tudo bem, eu acho que eu quero fazer isso aí, é diferente e tal, eu gostei. Aí eu trabalhava num consultório com vários colegas, aí o doutor Sandro, que é meu amigo até hoje, aí eu saí daí, tivemos um intervalo lá entre consulta, eu voltei, entrei na sala dele e falei, pô, eu queria tanto fazer um curso. Falei, por que não faz, Luiz? Porque o curso custa $500, mas esse curso é bom, é muito bom. Ele abriu a gaveta, pegou o dinheiro e falou, toque, acabei de receber um parto. Olha. Me emprestou dinheiro na hora e paga como você quiser. Olha só, né? Os amigos, né? Até hoje somos amigos. E aí, fui fazer esse curso. Quando eu fiz esse curso, o Sintonia, com o Dr. Lai Ribeiro, que foi um curso, uma imersão, no final de semana, eu senti um impacto emocional muito grande. Eu tive uma transformação ali muito grande. A partir dali, eu fazia terapia, buscava terapia, e eu, na época, eu parei de fazer terapia, porque foi um impacto tão grande que eu não precisei mais fazer terapia. Essas imersões realmente, elas são transformadoras. Não, eu senti que mudou. E aí eu falei, bom, isso é interessante, porque o curso era um curso de transformação, mas eu falei, mas eu quero fazer isso. Eu pensei, aí eu fui buscar. É como se naquele momento você tivesse decretado para a tua alma que era aquilo. É isso. E é exatamente isso. Isso, pessoal, nós vamos ter a oportunidade de conversar muito dessa questão da influenciação da quântica sobre a nossa realidade, que é justamente isso que você fez.
Você, naquele momento, você decretou e disse, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui buscar, na época, a Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, que era o TOP, e fiz 3 imersões, mas ali imersões de mais 10 dias. Sim, sim. Eu saí, bom, eu sei que em 1990 eu tenho assim, para mim, eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois dessa imersão que eu fiz na programação neurolinguística, e aí eu comecei a buscar e comecei a trabalhar como terapeuta, porque eu entendi que eu podia ajudar muito as pessoas na parte mental. E eu me percebi com muita habilidade de utilizar todas as técnicas de PNL que a gente estudou muito, e eu comecei a trabalhar isso e atender pessoas psicoterapicamente. Fiquei, então, 10 anos atendendo pessoas com psicoterapia transpessoal, fazendo a junção da parte, digamos, da visão espiritual com a parte mental, e foi um momento muito importante na minha vida, até que a vida, ela te convida. Quando você não aceita o convite, ela te obriga, né? Então eu fui obrigado a voltar para o meu propósito. E eu quero dizer isso para vocês. O meu propósito é ser médico. O meu propósito é libertar pessoas, tanto das dificuldades orgânicas, emocionais, quanto espirituais. Então esse é o meu propósito de vida. E eu estava lá fazendo só a parte emocional. Então o que aconteceu? Aí eu voltei, né, e aí eu tive que... Mas eu já tinha ferramentas. Uma época importante, uma época difícil, eu perdi tudo, fiquei sem nada, fiquei sem onde morar, onde ter onde trabalhar, perdi a família, perdi tudo. Porque quando você não obedece, você perde mesmo. E aí eu tive que voltar para um zero, digamos assim. Você falou uma coisa muito importante, pessoal. Quando a gente não obedece o nosso propósito de vida, ou seja, aquilo que a nossa alma, que o nosso eu maior veio para desenvolver, o que muitas pessoas entendem como castigo, foi um castigo da vida, foi um castigo de Deus. Não, vamos quebrar esse paradigma. Não foi, você estava numa estrada errada. Sim. Tá bom? Mas a estrada estava boa, não era uma estrada cheia de pedregulho, era boa, era muito bom. uma estrada não tinha ruim. Sucesso, não tinha prosperidade. Estava lá, mas estava numa estrada errada. Que não o era teu destino era outro destino. Então, o que acontece? Sua própria alma, olha lá, pessoal, não tem esse castigo divino, você vai para o inferno, nada disso. A tua alma coloca o quê? Não. Se ele vier por esse caminho aqui, a gente não vai conseguir concretizar o que precisa. Ele não vai conseguir ser o médico integrativo que ele está buscando. Que lá atrás, quando ele viu aquele modelo, né, ele já determinou. Quer dizer, você determinou há quantos anos atrás? Se você olhasse na sua linha de tempo agora. 30 anos, 30 e poucos. Você já determinou, quer dizer, naquela hora você escolheu, você determinou. E depois você foi saindo fora. Então, olha lá como é forte essa maneira de determinar. Então, vamos determinar o que a gente quer de positivo. A vida devolve, ela te pôs de volta no caminho. E como é hoje a tua vida? Bom, aí a vida trouxe toda aquela quebrada e tal, eu fui atrás, mas eu, mesmo com a grande dificuldade que eu estava vendo, eu tinha as ferramentas. Porque é diferente, né? Eu caí e tudo, mas eu tinha as ferramentas. A PNL me deu várias ferramentas. Uma delas, principalmente, é como organizar objetivos, atingir objetivos. E eu comecei, então, a usar da minha ferramenta. Então, eu fui morar num apartamento sozinho, mais humilde e tal, que é o que eu conseguia. E eu enchi as paredes de objetivos que eu queria. Eu punha os objetivos, fazia, meditava, punha lá. Até era interessante, porque eu trabalhava no hospital, no pronto-socorro. E aí eu falava para meus amigos, eu não vou ficar muito tempo aqui, eu vou ter minha clínica. A minha clínica vai ser uma clínica que vai ter vários tratamentos, vai ser só particulares. Eles olhavam para mim como se eu fosse um ET. Falavam, mas isso não existe. Eu falei, existe, eu conheço. Mas isso é 1%. Se tem 1%, eu quero estar nesse 1%. E eu comecei, então, a determinar isso aí. Imagine se você tivesse dado ouvidos àquela situação. Presta atenção, gente. Muitas vezes você deixa de construir realidades maravilhosas na tua vida porque você escuta as pessoas erradas. É o que a gente sempre fala, né? Que mesa que você senta? Com quem você senta? Qual é a tua roda de conversa? Você está do lado de quem te incentiva ou de quem te castra? A gente vai conversar melhor com vocês com relação a isso. E graças a Deus que você não escutou, né? Não, eu já tinha... Não, eu falei, vou fazer a minha vida aqui. E tem um fato curioso, que eu acho que vale a pena eu contar, né?
que um dos objetivos que eu fiz, porque eu tinha me separado, aquela coisa toda, eu pus um objetivo para refazer a minha vida afetiva, né? Porque eu gosto, né? Família, essa coisa toda. E eu fiz um objetivo lá de uma pessoa com certas características, né? Como é que ela seria, principalmente em termos de entendimento da vida espiritual, entendimento da parte emocional. Eu coloquei algumas características que eu acho que aí ficaria coadunando com o que eu queria viver. E aí, casualmente e não casualmente, porque você vai aprender com a gente que muitas vezes, quando você joga para o universo, e você tem que saber jogar para o universo, tem que saber fazer a carta para o universo direitinho, né? A gente ensina você isso. O universo traz para você. E não é uma coisa que você precisa ficar procurando. Não, o universo traz. Então, numa casualidade, você tem que falar em casualidade, eu fui visitar a farmácia dela, porque me disseram que tinha uma pessoa lá que me conhecia, não era a mim que ela conhecia, e quando eu fui lá, eu olhei essa deusa descendo lá a escada, e eu fiquei impactado até hoje, eu lembro dessa cena. E aí o mais interessante, quando a gente começou a conversar, eu estava fazendo o curso de homeopatia. E no curso de homeopatia, eu estava trazendo uma tese completamente disruptiva, um paradigma completamente diferente, né? Revolucionário. Só que por isso eu não era muito bem aceito, porque o pessoal olhava para mim e falava: Rubens, de onde você tira essa ideia? Você é maluco? Eles até, eu brinco que eles, quando eu começava a falar, eles davam um passo para trás assim, falando: esse cara é maluco. E eu não tinha com quem falar, não tinha com quem conversar sobre esse assunto. E quando a gente começou a conversar, perguntou: mas você faz o quê? Faz homeopatia e tal? Você conhece radiestesia? Conheço. Você conhece radiônica? Conheço. Falei: opa, deixa eu fazer uma pergunta. Eu lembro dessa cena até hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu tenho uma ideia de fazer isso, que chama homeopatia transpessoal. O que você acha? Ela olhou para mim e falou: completamente viável. Eu falei: ah, meu Deus, eu me apaixonei por esse momento, quer dizer, por isso, mas esse foi, eu falei: eureka, alguém me entendeu. E aí a gente desenvolveu um trabalho muito bonito, uma tese que a gente acabou fazendo juntos e que a gente trabalha até hoje com isso. As ressonâncias terapêuticas, que é um outro assunto demais de importante, né? Aí, usando nessas ferramentas, a gente vem construindo uma outra vida. Hoje nós temos uma clínica muito grande, nós temos aparelhos lá que só temos nós, tem um aparelho que só tenho eu em São Paulo e um em Brasília. Ele faz um equilíbrio hormonal por campo magnético. Eu tenho outro que não tem outro médico que faz, que ele faz uma Como é que é? avaliação. Vamos lá, quero entender melhor. Então, você fez um objetivo do que você aprendeu dentro da reprogramação mental. Da programação neurolinguística. Sim. A neurolinguística ela vai entender, de novo, como é que se comunica o cérebro, a formação dos pensamentos, a formação dos conceitos, como é que você interage com a realidade, como é que você percebe a realidade, a interpreta e cria o seu conjunto, seu mapa de mundo que a gente chama. Então, você quer me dizer que você usou essa ferramenta, correto? Então, essa ferramenta tem validação. Não, para mim, a minha vida toda é pautada. Quantas vezes eu coloco lá, quero tantos pacientes, quero tanto uma máquina nova, quero uma clínica num lugar melhor, as coisas vão acontecendo, Então, ela tem uma validação. Tem. E eu vou contar para eles. Agora eu vou contar para eles, né? Depois que a gente se conheceu, enfim, por muito tempo a gente trabalhou juntos. Né? Não foi um envolvimento imediato. Não. A gente trabalhou junto, a gente trocou muitas informações e até que depois a gente entendeu que existia algo em comum, né? Além da estrutura profissional, poderíamos trocar em outros níveis. E aí um dia desses ele me leva ao apartamento dele, enquanto eu aguardava ali, eu vi aquele apartamento forrado de papéis, né? De objetivos. Eu falei: nossa, mas o que é esse negócio aqui, né? E eu, de novo, com essa minha curiosidade de cientista, tipo assim, o que é isso, gente? O que é isso? Como que isso funciona, né? E aí eu tava lendo, li, e vi o perfil ali, falei: gente, mas essa pessoa sou eu. Como que eu, meu perfil, minhas características estão escritas no papel, na parede da casa dele? Se eu estava conhecendo, e foi daí que eu considero que foi a minha segunda virada de chave, gente. Foi a minha segunda virada de chave. Que eu me recordo, né, do espanto e disse assim: mas o que é isso? Me ensina, o que é isso que é poderoso? Ele falou: eu escrevi justamente esta situação
né? Eu compilei essa energia, eu entrei, eu invadi nessa realidade, né? Eu construí esse movimento e, olha, teve aí uma ressonância e eu te encontrei. Eu fiquei enlouquecida, gente, fiquei enlouquecida. E aí eu fui estudar a reprogramação mental, de novo, a neurolinguística, e hoje posso, de novo, agora eu valido mesmo. Tudo que nós estamos juntos há 18 anos, né? Tudo que foi construído na nossa vida, seja a nossa vida financeira, material, nossa vida profissional, familiar, nós fizemos em cima de objetivos. E é isso que nós queremos ensinar para vocês. É completamente disruptivo. Por quê? O que a gente percebe? Tem muitas linhas de conduta que vão trabalhar a questão só racional cognitiva. Outras condutas que vão trabalhar a questão somente emocional. Outras que vão trabalhar somente a vibracional. Nós conseguimos, através de toda essa nossa jornada acadêmica e também de outras leituras, de esses outros cursos integrativos, reunir várias técnicas, né? Várias técnicas onde a gente vai trabalhar o cognitivo, a gente ensina vocês como a gente fez, né? E faz o cognitivo, o emocional, o que está te prendendo a não conseguir aquilo e o que pode te impulsionar a conseguir aquilo. E trabalhamos sim a questão vibracional, a identidade frequencial, a maneira com que você se identifica no mundo das frequências, pessoal. Vamos trocar vibração por frequências. Então, antes da pandemia, a gente fazia frequentemente grupos de imersão ou grupos de programação neurolinguística de objetivos. Metas e objetivos. A gente fazia vários. Com a pandemia, teve que mudar muita coisa. Acabando a pandemia, o ano passado, a gente pensou, bom, vamos retomar, mas vamos retomar de uma outra maneira. E aí a gente começou a fazer os objetivos, as metas, começamos entrando, e aí a gente desenvolveu uma metodologia, que é completamente mais abrangente, que a gente chama de método de conexão com o futuro extraordinário. Vamos aprofundar. Método é uma metodologia. É uma imersão que a gente faz um dia inteiro, por enquanto vai ser 2 dias. Um dia inteiro. Aí, conexão. O que quer dizer conexão? Você conectar. Você conecta a internet, você conecta com alguém. Com o futuro extraordinário. Sim. Então, extraordinário sai do ordinário. Extraordinário. E futuro, quer dizer que já existe o futuro? Rubens, já existe o futuro? Já existem N futuros. N que a gente diz assim, centenas de futuros. Isso aí entra a física quântica, o Ho'oponopono e outras neurociência. Então, você tem várias possibilidades de futuro. Várias. Algumas você materializou, outras não. Então, a gente estuda profundamente isso aí. Então, nós podemos... O que você vive hoje, você fez uma escolha consciente ou muito mais inconsciente e você está vivendo isso hoje. Mas se a partir de agora você começa a ter escolhas mais conscientes, você começa já a entrar, digamos assim, no que a gente chama de caminho quântico ou estrada quântica para chegar aonde a gente quer chegar. Exato. Então, por isso que a gente fala, tudo já existe. Já existem todos os futuros, já existem todas as possibilidades. A gente precisa só acessar, ou melhor, se conectar com essa possibilidade. Então, a gente tem o método de conexão com o futuro extraordinário. Fala um pouco desse método. Então, eu gosto muito, né, desse conceito quântico quando a gente leva ele para o lado da ciência, né? Porque houve muito essa especulação do nome quântico, então hoje em dia tudo é quântico. A gente sabe que na teoria das possibilidades e nas frequências, que já eram, lá, o Mark Planck já falou sobre isso, né, quando ele trouxe a teoria da física quântica, e tantos outros cientistas, mas nunca ninguém olhava para isso, né, com os olhos da ciência. E eu gosto de olhar com os olhos da ciência. Então, eu fui estudar quântica e falo, tem quântica, física quântica aplicada no método. Por quê? Trabalhar a metodologia de dupla fenda, que é volta de realidade, observador influenciando o observado. Você vai colapsar o elétron na forma de partícula ou de onda. Isso não sou eu que estou dizendo, né? A física está mostrando isso. E por que não trazer este conceito para a nossa realidade e desenvolver uma metodologia? Então a gente fala caminho quântico, a gente fala
modelo quântico, mas é mesmo pautado. Então tem referências, tem lá o Jean-Pierre Marais, que vai falar sobre a questão das aberturas temporais. Quer dizer, a gente aprende dentro da neurolinguística a questão, um exercício de linha do tempo. Mas aí vem um físico e corrobora com aquele conceito e fala, não, existem as aberturas temporais, né? E isso acontece, não existe passado, presente e futuro, é uma única linha. Então você já começa a entender que tem a ciência. No nosso curso, eu gostei demais da nossa imersão, porque a gente traz o conceito da ciência, gente. Somos pessoas da saúde, então temos o entendimento da bioquímica, da fisiologia, mas ao mesmo tempo transcendendo, abrindo open mind, as possibilidades e aplicando isso. Eu sou neurocientista, né? Além disso, estou formada em biofísica, estou formada na bioquímica. Então a gente vai ampliando e vai trazendo métodos de como você se comportar na sua realidade. O que eu mais escuto, e você também, né? É assim, eu não quero mais viver isso daqui. Né? O pessoal fala isso. Ah, não, doutora, eu não quero mais viver esse negócio, não. Isso está muito ruim, essa lenda está muito ruim. E eu falo, infelizmente foi você que criou. A pessoa, não fui eu que criei. Eu não quero. Foi alguém que criou para mim, foi Deus que está me castigando, eu estou nessa vida por causa de A, por causa de B, pode ser, ou é a vítima, né? E eu falo, não, você criou isso com o seu inconsciente, com as emoções que estão aí dentro. Agora vamos desconstruir? Agora nós vamos desconstruir de forma consciente, mergulhando no inconsciente, delimitando quem foi, qual foi a emoção primordial, primária, que ocasionou toda uma estruturação, uma programação, né? Como se você fosse um computador, e você está vivendo em cima disso. Não é bem comum dentro desse conceito, a gente vê na nossa realidade as pessoas reclamando com essa... Porque não tem consciência, não tem abertura de mente. Então o que a gente conversa? Por exemplo, quando você adoecer, você está doente. Eu vou contar um caso aqui para você entender como funciona. Eu atendi esses dias atrás aí um paciente que ele desenvolveu um diabetes, difícil controle. Opa. Mas o diabetes dele é muito interessante, porque embora ele esteja bem, ele é relativamente novo, 60 anos, mas como é que ele desenvolveu o diabetes? Ele teve uma gripe, uma virose violenta. Ele tinha algum precedente? Não. Que indicasse uma predisposição? Ele é magro, não. Ele não faz exercício, não tinha nada. Ele teve uma virose violenta. Ele foi na sexta-feira no médico, uma virose violenta, passou muito mal sábado e domingo, ele emagreceu, ele disse que emagreceu cerca de 20 quilos num final de semana. Meu Deus. É. Quando ele voltou na segunda-feira, o médico falou, opa, aconteceu alguma coisa diferente. Olhou, a glicemia dele estava 1000. Meu Deus do céu. Correu para o hospital, porque entrar em coma, a partir daí. Então foi uma coisa aguda. Conversando com ele, falou, bom, realmente, um vírus pegou no pâncreas, tal, etc e tal. Mas aí, aprofundando, o que ele falou? Ele disse que um ano antes, um fiscal chegou na empresa dele e aplicou uma multa milionária. Impagável. Meu Deus. E ele tinha a empresa, os bens, a família. E ele ficou um ano e pouco, praticamente num estresse agudo, violento, porque ele não sabia como ia pagar aquilo. Depois o próprio sistema deu um desconto, negociou. Bom, conclusão. Hoje, já fazem alguns anos, ele já pagou a dívida, já resolveu, não perdeu nada. Mas aquele 2 anos, ele ficou num nível de desespero. Aquele desespero é característico de você desenvolver uma diabetes emocional. Ele tinha isso. E aí, quando ele teve a virose, é como se o vírus viesse e impactasse, fechasse coisa que a gente vai conversar aos poucos aqui, mas fechasse uma gestalt ali e ele desenvolveu o diabetes. Então, o diabetes vem de um frio de alma, uma coisa de alma, um desespero de alma. É uma teoria. E o que eu estava trabalhando com ele? Estava trabalhando com ele o efeito retardado da dupla fenda. O efeito retardado da dupla fenda é justamente uma parte da física quântica que explica que você pode colapsar uma outra onda num tempo anterior. Então é estranho falar aqui, mas o que a gente faz? A gente pega essa teoria, que é uma das bases da teoria dupla fenda, que é a onda vira partícula ou vira onda, quer dizer, o elétron
Ele é onda ou partícula. Que você observa. Observa ou não. E aí, o que eu descobri? Que a maneira que você observa as coisas, você materializa na tua vida. Mas que a dica é, você pode voltar mentalmente no tempo e fazer uma outra observação. Então nós podemos, presta atenção. Eu quero que você repita o que você falou, que é extremamente importante. Nós podemos mudar o passado. Aquilo que eu foco, eu materializo. Eu materializo. Aquilo que eu foco, que eu observo, que eu consigo alcançar, eu materializo. Aquilo que eu não vejo, que existe, mas eu não vejo, eu não materializo. Então, o que você está vivendo hoje, você materializou porque você viu aquilo, você observou aquilo, você vivenciou aquilo e aquilo materializou. Por isso, gente, que é importante a gente mudar a percepção de realidade do que te acontece. E do que aconteceu. Também. Então, no nosso método, a gente ensina isso e faz o trabalho e as pessoas ficam impactadas porque ela fala, como assim? Eu me senti diferente. Limpa processos de traumas, às vezes em instantes. Por quê? A gente está usando a física quântica aplicada à psicologia. A gente está usando a física quântica aplicada a um nível onde a pessoa tem um efeito de estresse, que a gente chama de efeito de sobrevivência. Então, vou dizer uma coisa. Se você está vivendo uma situação onde um trauma emocional te levou a um nível de sobrevivência, você não vai conseguir sair com a psicologia. Se você vive uma situação de um trauma que te levou a uma sensação de medo, risco de sobrevivência, a psicologia não vai alcançar, porque nós estamos falando do cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele é o cérebro que tem 3 funções: luta e fuga, sobrevivência e reprodução. Só tem isso. Então, se você acionou esse cérebro por causa de um momento de um estresse muito grande, a psicologia não alcança, a psicologia vai no límbico, não vai no reptiliano. Então nós descobrimos que você pode revisitar, essa palavra, revisitar o seu passado e dar novas informações. Mas isso é uma coisa para você vir na nossa imersão, que é uma imersão que chama Método de Conexão do Futuro Extraordinário, que através do nosso Instagram, você pode entrar em contato e descobrir quando vai ter. É um sábado inteiro. Já estamos programando para ser um sábado e um domingo, porque é muita matéria. E aí você entra numa imersão, você trabalha o tempo todo e vira e mexe e descobre. Para você e as pessoas saírem de lá mudadas, transformadas. Essa é a nossa proposta. Lembre-se, pessoal, você está construindo o tempo todo a realidade que você quer viver, pessoal. Então, eu não quero mais viver essa realidade? Não, eu não quero. Qual você quer? Eu quero esta. Então, nós vamos construir esta realidade. Vou te dar de novo um exemplo. Esse podcast que nós estamos aqui, um dia ele teve na minha mente. É sempre assim, gente. Tudo que você está olhando materialmente falando na tua vida, sai agora, de repente, na tua janela. Você não está vendo um monte de prédio, carro? Não está vendo? Isto esteve na mente de alguém antes de se materializar. Alguém sonhou isto. Alguém visualizou isto. Alguém olhou para isso de uma forma de onda, que estava no mundo imaterial, no mind, e trouxe, colapsou essa onda para partícula e virou uma realidade, gente. E isto está acontecendo diuturnamente. É que muitos ainda estão dormindo, não têm esta percepção de realidade, de poder mental, de magnetismo, de poder fazer o que pode fazer, sim, gente. Né? Um dia eu vislumbrei aqui e falei, eu gostaria de ter um podcast. Não falei isso. E nós temos o nosso estúdio lá na clínica, né, do qual nós fazemos nossas gravações, né, nossa equipe. E aí arruma a sala, põe a sala para cá, projeta. E eu direitinho visualizava como eu gostaria de ter o podcast. E aí houve, né, essa possibilidade de o pessoal me apresentar. E quando me foi apresentado esse podcast, parece brincadeira, gente, parece mágica. Quando eu adentrei aqui, abri a porta e falei, gente, é exatamente como eu vi, como eu construí na minha mente. E hoje eu estou sentada aqui,
num podcast exatamente como eu idealizei. É meu? Não interessa. Eu estou vivendo essa realidade? Eu estou vivendo essa realidade. Essa realidade está sendo positiva para mim? Muito positiva. E cada vez mais ela reafirma que este método de construção quântica de realidade, inferência cognitiva e emocional sobre o processo, acontece a manifestação. Mas vou te contar um segredo. Só a mente não constrói. A mente, ela visualiza e intenciona. Quem vai construir é a junção entre o que você vai sentir, que é a energia eletromagnética que está saindo aqui no seu coração. Por isso que é importante você sentir como se aquilo já fosse seu. Eu sentava lá no meu estúdio, fechava os meus olhos e já me sentia num podcast. E já começava a entender como que eu quero esse podcast, qual que vai ser o logo desse podcast. E já me via entrando no podcast, já me via conversando com vocês. Então eu senti essa realidade, o meu cérebro não sabia que ela não era real, porque eu estava pondo imagens e o cérebro se comunica conosco através de imagens, não de linguagem. Então, eu já me via nessa condição, eu já agradecia esta situação, eu já sentia que eu estava lá. Automaticamente, pessoal, a gente começa a criar circuitos frequenciais no nosso corpo. Isso está mensurado, né? Então, você cria um frequencial, você cria uma identidade vibracional. Automaticamente, isso é emanado, né? Emana. Nosso campo áurico, ele se expande. Quando ele se expande, ele vai cumprindo as leis universais. Tem a lei da sincronicidade, eu vou entrar em sincronia com quem está nessa energia. Tem a lei da atração, que assim a gente conhece, né? Então, essa atração, ela me trouxe a possibilidade de um dia eu estar aqui, né? Fazendo um programa na Vibe Mundial e o pessoal que já me conhece, muitos queridos, me mostraram, olha, agora nós vamos ter isto. Quando eu vi, falei, gente, como é que é isso aqui? Então, isso cada vez mais vai validando. E é isso que nós queremos ensinar para vocês no nosso método de conexão ao futuro extraordinário. Sacaram a pegada? Tem o componente nosso da área da saúde, então é um médico e um farmacêutico com todos os conceitos que as nossas profissões nos propõem, aliado a esses outros conhecimentos quânticos, da neurociência, da reprogramação mental, da neurolinguística, da biofísica, atuando com técnicas, tá? Não é mágica, é técnicas. Nós desenvolvemos agora o nosso método. Quer dizer, tudo isso que a gente já vivenciou, tudo isso que a gente já estudou, agora nós criamos uma maneira de ensinar vocês a como fazer o movimento acontecer. E olha, e nós fazemos isso com muito amor, com muita alegria. Porque a nossa proposta é transformar as pessoas. Mas o médico não receita remédio? Sim, quando precisa a gente receita remédio. Mas não adianta receitar remédio se você não mudar a mente, se você não mudar as emoções. Só remédio não adianta. Todos os dias, nos meus atendimentos, eu fico vasculhando aonde que a pessoa tem um programa que seja inconsciente e que possa estar trazendo para ela uma doença. Então, todas as doenças se iniciam nos programas, muitas vezes, que estão um confronto com o propósito da alma delas. Todas as doenças. Se eu posso dizer que toda doença vem da alma, como o Rubens vem da alma, toda doença vem da alma. Se você não tiver um problema qualquer, uma dificuldade qualquer em relação à tua alma, você não vai ter doença. E basicamente é energia. Então, a tua energia cai, porque as tuas dificuldades de você está na sintonia com a tua alma, e aí o corpo físico é que acaba trazendo para si. Então a gente tem uma série de conceitos novos. Nos nossos canais vocês vão ter muito material, muito conteúdo. A gente faz quase todo dia, tem conteúdo, tem coisas diferentes para você realmente fazer uma transformação na sua vida. Então você que muitas vezes pensa, mas por que eu vou buscar um método desse? Então, necessariamente, eu não tenho meus objetivos, não tenho. Mas às vezes você pode fazer algum objetivo para se livrar. Eu tenho, por exemplo, uma pressão alta. Eu quero ficar saudável. É um objetivo, ficar saudável. Entender. E aí, no momento que a pessoa vai fazer, por exemplo, um método, uma imersão para saber o que ela pode fazer para ficar saudável, ela vai identificar que não é só a parte orgânica.
Tem a parte emocional, a parte mental e a parte vibracional. Então, nós somos seres que temos 4 níveis. Precisamos procurar sempre olhar para esses 4 níveis. Como é que eu costumo dizer para meus pacientes? É assim, na Olimpíada tem vários tipos de corrida lá no atletismo. Tem um tipo de corrida que passa o bastão. Acho que é 4x1. 4x4, né? Porque são 4 corredores. E vai passando o bastão. Imagine que você tem uma equipe, que são 4 corredores fantásticos, que têm uma super velocidade, mas tem 2 desses 4 que estão machucados, estão de muleta. Só um está correndo, né? Só 2, né? Então 2 estão machucados e 2 estão bonzinhos. Tão bons. Essa equipe não vai ganhar nunca nada. Então é melhor você ter 4 medianos, se for o caso, do que 2 super corredores e 2 de muleta. Quais são os 4 corredores que nós temos na vida da gente? Físico, emocional, mental e espiritual. Então a gente precisa trabalhar nos 4 níveis. Se você não, então não adianta. O pessoal vai fazer um concurso. Precisa trabalhar nos 4 níveis. Passa quem está mais equilibrado nos 4 níveis. Veja, nós estamos numa corrida de troca de bastão com a gente mesmo. Então convido você a ampliar a tua mente, a abrir a tua mente. Eu quero que você dê as suas considerações finais. Gente, foi maravilhoso, delicioso estar aqui. Nós vamos repetir isso várias vezes. E eu quero deixar uma consideração mesmo. Eu acho que é mais um alerta. Você pode viver a realidade que você quer viver. Se até hoje você não está encenando o que você gostaria, é porque tem alguma crença que está aí dentro, te amarrando, te sabotando. Tenha, sim, o auto-amor e a coragem de fazer a virada na tua vida, para que você seja feliz. Nós viemos aqui para sermos felizes, abundantes e prósperos. É que quanto mais nós nos afastamos da nossa essência, através do segmento das crenças, nós vamos deixando de ser quem realmente queremos ser. Legal? Fica aí com essa e pensa. E dê a virada na sua vida. O Open Mind está Vamos aqui. brindar aqui Tchim. O nosso Open Mind. Venha conosco abrir a sua mente, viver uma vida extraordinária. Entre nos nossos canais e tem aí mais indicações. Se você tem dúvidas, se você gostaria de que a gente falasse algumas coisas ou trouxesse alguém aqui, a gente está aberto para receber tua orientação, tua sugestão. Muito obrigado e que Deus te abençoe.